VersoCast, seu bate-papo saudável. Hoje recebendo o psiquiatra Bruno Reis. Obrigada pela participação. Obrigado, prazer estar aqui. Vamos bater um papo sobre saúde mental e vamos lá. Importantíssimo. O papo, aliás, parabéns, esse mês 13 de agosto, dia do psiquiatra. A gente tem que sempre falar de saúde mental, porque é difícil, mas a jornada tem companhia, sempre tem ajuda. Aliás, vamos falar um pouquinho de saúde mental nas Olimpíadas. A gente teve o maior evento esportivo do planeta, com todos os olhos do mundo voltados aos atletas. Só que algo que a gente percebeu, doutor, é até relacionado ao comportamento. Será que o atleta, ele é uma super máquina? Ou ele pensa que ele é? Bem legal o tema, né? Então, a gente correlacionar o atleta de alto desempenho e a gente ter uma brecha para poder falar sobre incluir, né, saúde mental com os exemplos que a gente tem no esporte, né? Quem não é atleta, nós, o público, que gostamos de assistir, tudo a gente vai admirando e vai criando como se fossem ídolos, como se fossem... são idealizados mesmo, né? Como se fossem super-humanos, super-heróis, né? Isso faz parte, acho que, da fantasia de todos. E a gente vai vendo cada vez mais que os atletas hoje eles estão dispostos a desconstruir um pouco essa imagem e de uma forma se humanizar. E isso eu acho que está gerando uma identificação com as outras pessoas e elas estão conseguindo enxergar nos seus próprios ídolos, né, nesses atletas, estão conseguindo enxergar também as próprias características que fazem parte do ser humano e que antes elas simplesmente não eram conversadas, né, não tinha espaço para isso. Então é muito bacana a gente ver que os atletas eles estão cedendo de forma positiva e sendo exemplo para as outras pessoas e trazendo à pauta esse debate, trazendo essas informações e mostrando que saúde mental ela importa demais, né? Principalmente para eles que trabalham sob uma intensa cobrança, pressão, ter que ter resultados, enfim. E é bacana a gente ver que eles estão se humanizando. Atleta não é super-herói, mas muitos viraram estrelas. Estrelas da rede social, estrelas de capas de revista, de entrevistas na televisão, em rádios, em podcasts. E até acho que é interessante a gente fazer esse paradigma, porque se a gente parar para pensar, 20 anos atrás, não tinha um Instagram para se chamar de seu. Então, você pouco sabia do que aconteceu. Hoje você vê muito bastidor, você vê muito o que eles comentam, o que eles gostam, tanto ali na competição quanto fora. Mas isso também não abre margem para julgamento? Se o cara perdeu, é porque, de repente, no dia anterior ele estava fazendo XYZ? Exatamente, né? Então, acho que isso que você falou dessa exposição e a gente tem a oportunidade de uma comunicação direta que antes ela era intermediada, talvez pela imprensa ou veículos de comunicação, essa exposição, ela também ajuda a humanizar, mas, por outro lado, também abre mais leques, né, para a gente fazer suposições do que aconteceu, né? Eu acho interessante esse exemplo pelo seguinte, quando, por exemplo, aquela atleta Simone Biles, quando ela, na Olimpíada passada de Tóquio, ela optou por não fazer uma outra prova que ela era favorita. E as pessoas, logo em seguida, concluíram que ela desistiu. E se ela tivesse tido uma lesão de tornozelo, por exemplo? Isso não seria facilitado para o entendimento das pessoas? E detalhe, ela ganhou medalha antes de anunciar isso. E a gente vê depois, né, que tem até um seriado falando sobre isso, sobre a história dela, que seria muito mais facilitado pelo entendimento do público se ela tivesse tido uma lesão física. Aí todo mundo compreenderia, porque é algo tangível, né? Veria que, olha, o tornozelo está inchado, olha, o raio-x mostrou que está com uma fratura. E isso seria de compreensão muito mais simples pelas pessoas, né? Acho que não teria nenhum tipo de julgamento. Agora, quando ela vai lá e opta por não participar, porque ela quis preservar a própria saúde mental, quando ela reconheceu que não conseguia lidar com as pressões, eu acho isso muito bacana, porque é um exemplo de que talvez ela tenha alcançado o limite dela e ela tenha percebido esse limite que a partir daquele ponto não faria mais bem. E isso a gente pode trazer para a nossa vida também, né? Usar isso como um exemplo positivo e a gente conseguir também estabelecer os nossos limites no nosso dia a dia. Eu acho que esse é o exemplo, né? Foi até isso que ela disse, eu assisti esse documentário que fala da vida dela, ela explicou os motivos, disse que chegou um momento que ela sentiu que ela não estava pronta e que a mente dela estava sendo a principal adversária. Aliás, muitos atletas falam isso,
que muitas vezes o principal adversário, ele não é o oponente que está ali naquele momento, mas sim a própria mente, ou ele próprio. Como trabalhar isso? Acho que nunca se falou tanto em saúde mental no esporte quanto agora. E é importante, né? O atleta de alto desempenho, falando um pouquinho mais dessa área, né? Ele precisa ter 3 habilidades, né? Para fazer um atleta. Ele precisa ter talento, que é algo que é natural. Ele precisa ter e desenvolver a partir disso a resiliência, né? E ele tem que ter o compromisso de treinar, né? E treinar é um hábito, ele vai aprendendo, ele vai aprimorando, ele precisa ter resiliência para lidar com as derrotas e com as coisas que vão acontecendo no meio da trajetória dele. Tem que ter talento também, senão não adianta, né? Ele não conseguiria. Agora, um atleta em formação desde criança, ele vai se aprimorando e a performance vai melhorando através de reforços positivos. Então, quando é criança é mais lúdico, é mais fácil você lidar e entender como uma brincadeira, depois você entende como algo que é uma competição, mas você vai se destacando justamente por treinar repetidamente aquele esporte. Chega num momento do alto desempenho em que você já não está mais competindo ou se comparando com outros competidores ou com outros atletas, né? Você está tentando vencer o seu próprio limite. E muitas vezes, né, os recordistas, eles estão ali eu vou tentar fazer aqui nesse evento mais do que eu já havia conseguido. E aí essa curva ela passa a ser oposta, né? Se antes ele ia galgando reforços positivos, até chegar no determinado limite, quando ele chega lá, ele passa a ter que lidar com os reforços negativos. Não consegui ultrapassar isso aqui, não consegui ultrapassar, não consegui. E detalhe ou não, ele acaba sendo desafiador, porque, por exemplo, quando você pega esse exemplo do atleta, a Rebeca Andrade, que é a maior medalhista olímpica do Brasil, sim, agora com 6 medalhas, 2 em Tóquio, 4 em Paris, ela disse o seguinte, que ela tinha a psicóloga dela ali, que era da seleção, que ajudava ela. E quando foi questionado sobre o que você pensa antes da competição, ela falou, eu penso em receita. E todo mundo se surpreendeu, porque de fato não é o pensamento ali em momentos decisivos, talvez, que faça a diferença, não é isso? Isso. E veja, né? Ela é alguém que treinou e treina todos os dias, né? A perfeição daquele movimento. Ela faz aquele movimento inúmeras vezes, tantos dias, tal. Então, quantas vezes ela não errou para conseguir executar com perfeição naquele momento? Se ela não tiver algum apoio psicológico que vai fazer com que ela entenda que tá tudo bem de ela tentar e errar, e ela caiu, beleza, ela vai levantar e vai tentar de novo, e ela não precisar se cobrar e entender que isso é um processo e que ele não pode influenciar negativamente, mas influenciar positivamente. Você vê o resultado que aconteceu com ela, né? Então, às vezes o atleta ele não tem um apoio psicológico, ninguém o acompanha fora do esporte, e a gente vai vendo assim histórias sendo, né, com muito potencial e elas acabam não se concretizando, né? Então é bacana ela dar esse exemplo, né, e falar que eu acho que tenha contribuído muito ela ter tido essa percepção e aceitar, né? E foi ali no mesmo dia que aconteceu, ela na trave ficou fora do pódio e depois ela foi ouro no solo, então ela virou a chave em menos de 2 horas. Isso. E ela ter pensado talvez, né, que nossa, eu fiquei em quarto, né? Acho que foi 4º lugar que ela ficou. Foi, a Simone Biles em 5º. Isso, e ela falar assim, nossa, eu consegui o 4º lugar no mundo, numa Olimpíada, olha que bacana. Eu consegui o 4º lugar. É uma visão positiva e uma visão treinada, né? De quem vai lidando com essas frustrações diárias para poder atingir o máximo de desempenho no dia da competição. E as palavras têm poder a todo momento, não é isso? Com certeza. E, por exemplo, a Simone Biles na Olimpíada de Tóquio, né? Quando ela foi fazer um salto e ela caiu e ela pisou não performou bem e ela saiu falando para ela mesma, não, isso não está acontecendo, o que é isso? Daquele momento em diante acho que não é mais possível para ela performar o que ela está habituada, né, a performar. E ela optou por não fazer, né, as próximas provas, né? Será que ela tivesse um acompanhamento durante a preparação dela, que ajudasse ela a se cobrar menos, a entender quais são os limites dela. Ela, inclusive, denunciou uma das técnicas que ela teve na carreira de muita cobrança. Mas e quando essa cobrança ela vem de casa, dos pais, exigindo que o filho ou a filha seja perfeito, seja um campeão, às vezes até força que ele siga o exemplo e faça o mesmo esporte que ele? Como lidar? Pois é, né? É uma situação muito complicada, né? E aí a exigência que vem de fora, ela vai ajudar a moldar a sua própria exigência. O que as pessoas às vezes esquecem é que
a pessoa vai tentar sempre fazer o melhor do que for possível para ela naquele cenário, né? Mas as pessoas têm opção. Mas para ter uma opção, por exemplo, de falar não para os pais, já pensou que difícil? Exato. E aí, como é que fica? Então, será que alguém que é jovem ou adolescente tem esse tipo de percepção e capacidade? E quando o pai ou a mãe não, né? Projeta no filho, na filha, aquilo que ele não foi ou aquilo que ele já teve um dia. Tem as próprias frustrações. Exato. E passa a ser alguém muito exigente e aí vai cerceando, né, o desenvolvimento, né? E não é comum só no esporte, não, né? Isso é comum na vida, em carreiras, em carreiras, tudo, né? Em maior parte das famílias, né? E assim, quando a gente fala de atleta de alto desempenho, acho que o grande tribunal hoje em dia é o público, não é talvez os companheiros, a rede social. A gente viu muito isso na Olimpíada, por exemplo. O Brasil ele teve um desempenho aquém do esperado. Ele teve 20 medalhas, 3 medalhas de ouro, todas conquistadas por mulheres. E a gente teve dupla de vôlei de praia, que foi a primeira vez, a Bia Souza do judô, que também foi a primeira vez, e a Rebeca novamente. Só que a gente não teve os homens. E aí teve aquela cobrança. Será que o esporte tem incentivo? Será que não tem? Ficou todo mundo num bando de si e durante a Olimpíada cobrando que os atletas melhorassem. Como você enxerga isso? Eu acho que, vamos ver do lado positivo, né, que a gente tem que reconhecer o esforço da mulher também no esporte. Eu acho que é um exemplo que fica mais fácil da gente perceber como um movimento da sociedade em geral. E um reconhecimento também do público pelas conquistas que tem tido. Eu não sei se no âmbito do atleta profissional, a questão do gênero tenha tido alguma influência em ser homem ou ser mulher, não, se foi mais competitivo mesmo. ou não. Mas eu vejo por esse lado, assim, em termos de desempenho, que as mulheres com certeza se destacaram. E a gente tem que frisar, né, que o apoio, em comparação com outros países, ele é muito menor no Brasil, o incentivo ao esporte ele é muito menor no Brasil. E a gente conseguir ver esses números, né, e ver as mulheres representando as vitórias e as conquistas, né, eu acho isso fantástico, porque também mostra um movimento de que as mulheres estão ocupando o devido lugar e o que lhe é de direito e que antes não era ocupado na sociedade, né? Lembrar que, enfim, o Brasil é um país ocidental, tem as suas características ligadas aí à religiosidade, né? É uma sociedade mais machista, diferentemente de algumas outras, mas que está tentando de alguma forma lidar com essa questão, e eu acho que é reflexo das conquistas na Olimpíadas das mulheres é que elas estão ocupando esse espaço de fato. Isso é muito bem-vindo. Sim, é bem-vindo, mas quando a gente fala de pressão e até do desempenho, teve 3 cenas emblemáticas para mim relacionadas a atletas brasileiros. Primeiro, a Mayra Aguiar, que já foi 2 vezes medalha de bronze no judô, ela não conseguiu, teve uma lesão, optou por só participar da Olimpíada esse ano para se poupar. Ela desabou, pediu um abraço para o repórter ali depois da competição. Depois a Rafaela Silva, que ficou, desculpa, perdi, ela que ficou suspensa da última Olimpíada por causa de doping, não competiu em Tóquio depois de ter sido ouro no Rio, e a gente vê que ela desabou ali, quis se explicar. E o Hugo Calderano, que é do tênis de mesa, e parecia que não acreditava que estava ali na disputa para ir para a final, né? Ele acabou perdendo na semifinal e perdeu a medalha de bronze. Então ele estava inconformado, mas o Brasil nunca tinha chegado naquele nível no tênis de mesa. Exato. Então, realmente, ali foram cenas que chamaram a atenção. Como trabalhar essa mentalidade depois? Então, e você vê, né, a cobrança do próprio atleta diante da expectativa que é criada, seja por ranqueamento, por os campeonatos mundiais que eles participam, e as projeções, né, que as pessoas vão fazendo, né, de ele é primeiro lugar do ranking mundial, então provavelmente ele vai trazer alguma medalha e tal. Então eu acho que isso exerce uma pressão que intensifica essa cobrança por resultados e em que em algum momento atrapalha o desempenho do atleta, né? E o inconformismo dele, né? Você vê que talvez ele não tenha, no exemplo do tênis de mesa, dele não ter se dado conta de que, nossa, ele ficou entre os 10 melhores do mundo dentro de uma Olimpíada. Quem tem esse tipo de capacidade, né, de conseguir chegar entre os 10 melhores do mundo num evento que acontece a cada 4 anos, né? Então, no fundo, eu acho que a gente está dizendo que para o alto desempenho, para o atleta, conseguir chegar num evento que só ocorre a cada 4 anos,
que eles fazem toda uma preparação de longo prazo, né? Tem muito mais a ver com o caminho que foi percorrido até chegar lá do que o destino, né? O dia de exercer o que ele tem que fazer ali, né? Então, nesse sentido, eu acho que a saúde mental ela deve ser abordada no esporte como um complementar, né? Como algo que não complementar, que faça parte, né? Tão importante quanto o treinamento físico, também ter o treinamento mental ali, né? Tem as duas partes, né? Hoje em dia a gente já vê as pessoas com mais coragem, ou talvez com mais força para denunciar atitudes que não são cabidas ali, que podem... Inclusive, a gente teve o escândalo da própria ginástica no Brasil e também lá fora. Isso acho que também virou a chave para muita gente, mas as sequelas ficam. A própria Simone Biles, que a gente deu como exemplo, teve um histórico de abuso e tudo mais. Só que quando a gente para pensar na mentalidade, até vamos fazer um paradoxo aqui de cobrança. Futebol masculino, que é o esporte mais rico, que é o que mais tem investimento, nem se classificou. As meninas foram ali para a final, estavam desacreditadas, conseguiram, aí todo mundo, mas perdeu de novo, foi prata. Não é um pouco injusto? É bastante, né? Bastante injusto, né? E vocês veem elas tendo que lidar com essa história já de várias Olimpíadas anteriores, com a Marta, né? Que acho que é uma atleta excepcional. A Marta 6 vezes melhor do mundo. Poxa, ela é praticamente uma deusa na Suécia, né? Onde ela é atleta profissional. E aí na representatividade aqui, sim. Enfim, ela já talvez não tenha sido compreendida assim pelo público em geral, né? Então você vê essas dissonâncias, né? Entre o futebol masculino, que tem todo o preparo, atletas que já estão jogando fora e de repente não conseguiu reunir um time, uma equipe, coletivamente conseguir essa classificação com muito mais suporte, e as meninas que estão ali devagarzinho, comendo arroz com feijão pela beirada e estão conseguindo alcançar esses resultados, né? Que isso se transforme também em mais investimento, né? Em mais condições para desenvolver o esporte feminino, e o que elas fizeram foi de fato foi um marco, né? Exato. 2 medalhas de prata seguidas, porque foi também a final em Tóquio contra os Estados Unidos, elas perderam. Mas perderam de novo. Não, eu acho que tem que, é o que você falou anteriormente, tem que também saber reconhecer que a derrota não é propriamente uma negação, não é um fracasso. Pelo contrário, às vezes a derrota ela tem que ser enxergada como uma vitória. A medalha de prata não é que o cara perdeu, ele conquistou uma medalha de prata. Ele conquistou aquele lugar ali, né? E naquele momento talvez ele não conseguiu ser superior naquela circunstância. E pronto. Mas ele chegou ali. Né? Acho que é isso que a gente tem que observar. E eu acho que é muito do cultural nosso, né? Da Sem exigência do brasileiro com essa questão de vitórias e de entender que é só daquele momento. As pessoas esquecem que tem toda uma privação, preparação, sacrifícios, deixar de fazer várias coisas, né, para conseguir chegar naquele momento e ter o melhor desempenho possível. É muito sacrificante, né? Às vezes as pessoas confundem, acham que atleta é saudável. Não, pelo contrário, né? Atleta de alto desempenho ele tem altíssimo desgaste, né? Da parte física e da parte mental. Você vê os atletas já, por exemplo, de esportes de impacto, futebol americano, que tem problemas depois com cognição, problemas cerebrais, atletas de futebol, de vôlei, com problemas no joelho e com pouca idade, né? Que não era para ter se não tivesse sido atleta. Ou seja, é muito exigente com o corpo. E aí eu pergunto, né? Por que não seria com a mente? É um caso a se pensar. Até falando corpo e mente, a gente sabe que a saúde mental ela é integrada. Então, por exemplo, indo para a sua área de psiquiatria, antigamente se tinha muito um preconceito. Não, usando o termo pejorativo que não é o correto. Sim. A pessoa é louca, vai no psiquiatra, e não é assim. Existem vários transtornos hoje em dia. Até o dado que a gente conversava antes, o Global Mind Project mostrou que, num estudo com 420 mil pessoas, feito em 71 países, o Brasil, ao lado da África do Sul e do Reino Unido, é o pior com a saúde mental, com a população, desde a pandemia. É um ranking que ninguém quer chegar, né? É um lugar onde nenhuma população gostaria de estar, né? Tem dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, pré-pandêmicos, que eu acho que foi o último dado de 2019, que colocava o país como o segundo mais depressivo das Américas, o Brasil,
e o mais ansioso do mundo, com 9% da população. Uma estimativa estatística, né? Mas se a gente considerar 9%, com características ansiosas... Mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente, né? É muita gente. E isso que a gente está estimando quem teve algum tipo de contato, né, com algum serviço ou com algum profissional de saúde mental. Então, eu acho que o que você está falando é muito importante porque a gente ajuda a quebrar o estigma. A gente vai desconstruindo o preconceito, a imagem que se tem sobre a saúde mental. Tem um atleta de futebol muito famoso que uma vez, um ponto da carreira dele, ele foi sugerido: por que você não conversa com um psicólogo ou uma psicóloga? E a resposta dele foi: eu não sou louco. Então é o preconceito. Para você ver como né, como o meio do alto desempenho, enfim, de alguns atletas, né? E aí a gente vai falar de outras formações também, mas como chega a um ponto da ignorância, na verdade, né? Da pessoa não ter conhecimento de que ela também tem emoções, ela também tem sentimentos e que isso faz parte, que isso pode ser também abordado e trabalhado. Então a desconstrução do estigma também é uma das lutas, né, de quem trabalha em saúde mental, e também é das lutas internas da pessoa que está em sofrimento e que tem esse preconceito e acaba não buscando ajuda. E aí é onde as coisas vão se cronificando. Se a gente pensar em alguém, por exemplo, que tem a pressão alta, está sentindo dor na nuca o tempo todo e vai falar: eu não vou no médico, na médica, não vou fazer exame, vai que eu tenha pressão alta. E aí vai postergando até o dia que tem um evento de um pico hipertensivo, faz um infarto e morre. Exato. E aí, não se cuidou. Por que é diferente com a saúde mental? Né? Por que a gente não faz esse caminho de autocuidado, de autopreservação? De autoconhecimento. Exato, esse é o convite, né? Para as pessoas pensarem isso. Exato. Até a gente usando os exemplos da Olimpíada, os estigmas, eles são complicados. Até o Will deu um exemplo de uma jogadora de futebol americano, né? Que ela é filha do Dennis Rodman e ela tem o perfil característico diferente. Uhum. Ele usava roupas coloridas, era um pouco excêntrico, um pouco para ser boazinha. Quem conheceu, era bem né? excêntrico. Ela já parece ser mais discreta. E aí a gente entra novamente na questão DNA, né? Uhum. Necessariamente os filhos repetem um comportamento dos pais, ou como nesse caso não, e aí é um não totalmente discrepante. O legal é que ela seguiu o exemplo do pai e foi ser atleta. Exato. Né? E atleta de alto desempenho também, né? E olha que bacana, né? Talvez eles tenham algumas semelhanças em comportamentos ou em jeito de se vestir, ou maquiagem, ou cor de cabelo, unha, adereços e tal, mas que não influenciam na performance. Né? E eu acho isso muito interessante, que quem conheceu o Dennis Rodman, né, um jogador de basquete sensacional e uma figura controversa, excêntrica, que quebra paradigmas, que desafia o establishment ali, né? E a filha dele está como um atleta e seguindo esses caminhos. Então isso mostra que, olha, em que pese qualquer tipo de comportamento que a pessoa tenha, a ideia que ela tenha, o esporte, isso não seria um limite, por exemplo, para o esporte. Né? O esporte, na verdade, ele é algo que vem a poder, inclusive, juntar, né, as características do pai e da filha, e eles terem algo em comum. Não é nenhum tipo de impeditivo. E sabe o que é legal nas Olimpíadas? Os atletas, eles se tornam torcedores. Falando do basquete, poxa, o basquete foi a 5ª medalha seguida, foi sensacional, e você via ali todos os astros da NBA, o LeBron James, o Stephen Curry, o Kevin Durant, o Jason Tatum, o Kawhi Leonard, tem um time inteiro. Eles ficavam ali na torcida, como os brasileiros também, o Medina, o Bruninho do vôlei, a Rebeca, a Raíssa Leal, o pessoal foi todo mundo ali. Isso é bacana também, você vê que a rivalidade, ela existe até certo ponto. Sim. E que os atletas têm esse ambiente, não é interessante? Sim, e convivem. E, aliás, você sabe tudo de esporte, é impressionante, Rafa. Né? E eu acho que esse meio é legal, né? Porque acaba sendo a profissão deles também, né? E eles entendem o apoio que é necessário naquele momento. Que o pessoal fala de energia, né? Aquele ambiente gostoso. Vamos torcer, vamos fazer, criar um ambiente que fique favorável para a pessoa. Imagina, virei pro lado e vi o LeBron James. Você já pensou? Você está ali numa final e de repente tá só ele ali torcendo, né? Para você ainda. Sim. Imagina, uma coisa espetacular. E esse ambiente é normal para os atletas, né? Eu acho que quando a gente está falando de equipes e representando o país, eu acho que isso facilita.
né? E ter esse suporte que eu acho que eles compreendem muito bem, que é absolutamente necessário. Os atletas, quando de atletismo, né? Quando vai lançar um dardo ou um martelo, vai fazer o salto, eles começam a bater palma, a chamar o público junto, a puxar aquele momento para eles, né? Eu acho que tudo isso aí é favorável e o atleta ele vai integrando, né? Ele compreende, né, o que o colega está precisando ali e a rivalidade fica para depois, né? Até quando a gente fala desses esportes, por exemplo, se a gente imaginar, fora do período olímpico, o pessoal costuma competir ao longo do ano em N situações, no próprio surf, a gente viu ali, eles todos se conhecem, entre outras competições. Mas, por exemplo, quando você coloca essa mentalidade, que o esporte é isso, o esporte tem que ser a união, o desenvolvimento, a admiração, só que quando você coloca isso no fair play, é muito melhor. Sim, e ter esse entendimento que são adversários, não inimigos, né? E que eles estão competindo para... Não rivalizando. Não rivalizando, mas estão competindo para alcançar o melhor desempenho, né? E a gente vê em Olimpíada, lembrar, né, da Grécia Antiga, tal, de falar que o que é a Olimpíada, né? É um momento assim, especial em que as pessoas se unem para colocar o que tem de melhor delas para ver se alcança uma determinada marca em algum determinado atividade que a gente convencionou de chamar de esporte, né? Sim. E eles chegam nesse topo. E entender isso, eu acho que facilita demais e até quebra a nossa ideia de que a rivalidade ela é de exclusão, né? Que a gente fica imaginando, olha a Rebeca ali, será que ela tá com raiva da Simone Biles? Elas será são que elas até. E na verdade elas são amigas. E vou te contar uma, juntas. Sabia que a Rebeca não fala inglês? Ah, não sabia. Não fala inglês, e elas são amigas mesmo assim, porque elas desenvolveram um método que elas conseguem ter uma amizade, conversar, e não necessariamente pelo esporte, né? Exato. E até quando a gente fala de esporte, aqui na nossa região a gente teve medalhistas. Então, tivemos a Bia Souza do judô, que nasceu em Tariri, mas viveu a vida inteira em Peruíbe, e a Larissa Pimenta de São Vicente. A Larissa, até eu entrevistei ela e ela falou uma coisa muito interessante, até queria que você tocasse nesse ponto. Ela falou que ela teve uma lesão há pouco tempo da Olimpíada e que ela se questionou há 1 ano e meio atrás se ela conseguiria se recuperar a tempo e se ela conseguiria, de fato, estar ali, ser competitiva. Só que ela só tem 25 anos. E ela disse que a saúde mental dela ficou abalada. E hoje a gente vê o atleta, que é um espelho nacional, que é um ídolo, poder falar sobre isso, algo que às vezes, até para falar para a população, que as pessoas têm preconceito, quebra um estigma. Com certeza, e traz humaniza, né, a figura da atleta, né? Então você vê, né, só com 25 anos, né, o que já não passou para ter esse preparo mental e infelizmente, né, ter esse questionamento, esse sofrimento. Mas eu acho que é natural, né, o atleta ele se questionar nesse ciclo de preparação dele e trazer isso como um ponto em que ele precise melhorar também, né? E a partir disso, eu acho que ela conseguiu, né? Conseguiu, foi medalhista, sim, 2 medalhas de bronze. E conseguiu superar o próprio limite, o próprio medo, mas de uma forma saudável. Eu acho que essa é a diferença. A pressão que o atleta vai exigir dele e que os outros vão exigir dele nesse cenário, ele tem que ser entendido como algo incentivador, como algo positivo. Quando se tem excessos, é onde acontecem os abusos. E aí a gente tem os exemplos que os outros atletas têm documentários, eles vão falando que uma parte é do treinador que ele tem que exigir, eu acho que faz parte, e quando a gente está sob uma determinada dosagem de pressão ali, você performa melhor sim, mas você tem que compreender qual que é o seu limite ali também, né? E se você não comunicar, às vezes a outra pessoa, ela também não, mesmo que ela não tenha intenção, tudo, ela pode acabar cometendo excessos, né? E acho que essa comunicação, para o esporte, né, ela também é super importante. E quando a gente vê os resultados, entender que chegar a uma Olimpíada já é o auge. Um baita de um auge, né? Ter a capacidade técnica ali de competir e ir avançando, eu também acho sensacional, mas a gente ter essa ideia de exigir menos. Eu acho que a exigência, ela é muito um espelho da sociedade que muitas vezes só se espelha no momento do auge e as pessoas às vezes não estão preparadas com o fracasso. Acho que isso é em tudo na vida. Às vezes a pessoa está ali, ela quer tanto algo e quando ela chega, ela muitas vezes não está preparada para lidar com aquilo. Então, por exemplo, a gente teve exemplos de resiliência muito fortes.
Teve uma atleta da seleção feminina de basquete que ela foi presa antes das Olimpíadas. Ela estava num outro país, foi acusada de tráfico de drogas por conta de uma substância. Ela ficou na cadeia e ela foi campeã olímpica. Teve também um outro exemplo, que aí já é brasileiro, de uma atleta que nem chegou a competir, que foi expulsa da delegação de natação. Então, são situações do cotidiano aí que as pessoas tiveram que ter a mentalidade preparada ou agora vão ter que lidar com, digamos assim, com ela um pouco destruída. Exatamente, né? Lidar com as frustrações e carregar isso e fazer parte e tirar uma boa conclusão disso. Essa atleta que você falou que ficou presa, né? Não me lembro assim que era de substância e tal, mas ela criou até uma crise diplomática, né? Que ela ficou, acho que foi na Rússia e teve uma troca, inclusive, pista, troca de prisioneiros, tal. Imagina, né? Privada de liberdade e atleta sem treinar, sem poder fazer as coisas, de repente voltar e correr atrás de toda a preparação, se preparar fisicamente, mentalmente e tal, e conseguiu, né? Ela teve sucesso, mas o importante, o que eu queria destacar é isso, né? Não importaria se ela não fosse medalha de ouro, prata, bronze, mas ela chegou lá. Chegou e ela fez o de melhor que ela tinha para alcançar. Então, que isso fique para nós também como um incentivo para a gente extrair o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. É basicamente fazer isso. Isso é juntar saúde mental com a saúde física. E a outra que teve a frustração de sair, ela fez o caminho que você falou há pouco. Né? Ela batalhou, teve índices, chegou. A Ellie, o namorado, ela era uma atleta de natação, foram visitar a Torre Eiffel sem autorização da CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Ela foi desligada da delegação, porque, segundo disseram, ela teria questionado uma conduta e ela, depois da entrevista, falou que querem acabar com a minha carreira. E agora? Eu estou sendo mal vista. Como fica? Não é? Então, uma questão assim, em que ela vai, nesse momento, ela teve que lidar com a enorme frustração de uma preparação inteira para alguma coisa aconteceu ali que a gente não, enfim, tem que ser apurado, obviamente, mas ela lidar com esse momento de e agora, não vou conseguir nem realizar ela aquilo pegou. Que eu treinei por tantos e tantos anos, né, para conseguir chegar. E, nesse caso, talvez ela tenha sido vítima da própria exposição, né? Essa questão de mídia social e tal, e acabou, não sei se estava cumprindo algum acordo ou não, isso eu acho que tem que ser investigado, mas, de fato, a frustração de treinar e não conseguir exercer é destruidora mesmo, né? Então, acho que ela vai ter que, de alguma forma, lidar com isso e se reabilitar sem se cobrar muito também, né? Pois é, será que ela vai chegar numa Olimpíada de novo? Não sabemos, mas quando a gente fala de Olimpíada, você tem 3 medalhas, o ouro, a prata e o bronze. Quando você começa a pensar, o ouro, claro, é o ápice. A prata, é raro você ver uma pessoa que falou, pô, ganhei a prata, comemorar. Não, o cara meio que se sente um perdedor, ou a pessoa. O bronze é aquilo, você perdeu, mas ganhou. Então, você fica meio elas por elas. O Isaquias Queiroz, por exemplo, que é um dos maiores medalhistas também do Brasil. Tem 5 medalhas olímpicas. Ele falou sobre isso. Todo mundo achou... Ele disputou o C2, que era canoagem dupla, ficou em último. Foi para a final do C1, que ele era ouro na última Olimpíada. Ele ficou com a prata. E ele falou, mas eu consegui, eu tive problemas de saúde mental. Então, você vê... O próprio atleta, até naquele momento, desabafando... soa como se ele estivesse pedindo olha o absurdo, né? Parece que ele está pedindo desculpas pelo desempenho dele, né? Também pode ser. Eu vi uma entrevista dele dizendo que ele optou por 1 ano para ele dar uma diminuída nos treinos, no trabalho dele, para focar um pouco mais na família e aliviar tudo. Mas olha só o imaginário do atleta, né? De chegar numa Olimpíada, o cara pega a medalha de prata, olha que absurdo do impressionante, né, do desempenho dele, e numa entrevista ele vai lá e ele refere que, poxa, então, porque eu também tive problemas, por isso que eu não consegui Poxa, eu acho que as coisas estão meio invertidas, né? A gente tem que olhar pelo outra perspectiva, né? Que, o cara foi medalha de prata, ele conseguiu um feito competindo em 2 classes diferentes no mesmo dia, né? Imagina o esforço físico e mental para tudo isso. E acho que faz parte da nossa cultura, né? E ele chegar nesse ponto de
fazer uma declaração justificando, né? Por que ele não foi o número 1. Olha que coisa para a gente debater, né? Para a gente quebrar essa ideia disso, vencedor e vencido, né? Tem um meio termo ali também, né? Se a gente parar para pensar e comemorar um pouco as conquistas, a gente vai ver que não é sempre que dá para ganhar todas, mas que muitas vezes você nem imaginava ganhar e conseguiu chegar ali. Então, é olhar o copo meio cheio, meio vazio. Só para a gente finalizar, eu acho que tem uma questão muito importante. Para quem não é atleta de alto rendimento, mas que tem esse sonho, que quer chegar lá, que está começando, que tem ali a vontade de fazer tudo certo, como desde o início já começar a ter uma mentalidade que vai ser pró-positiva, como você explicou esse tempo todo? Então, para qualquer objetivo que se trace na vida, o ser humano ele precisa alinhar o seu comportamento, alinhar os seus planos, o seu dia a dia, e para o seu cotidiano passar a virar um hábito. Esse hábito é do pouco a cada dia é que vai te levar numa recompensa que é o objetivo que você traçou. E o tempo, ele é muito importante nessa preparação. A gente está biologicamente preparado para a recompensa imediata. Você conseguir mudar a arquitetura do seu pensamento, da sua saúde mental, enfim, da sua mente, para ter um objetivo de longo prazo, é muito difícil. São poucas pessoas que conseguem fazer isso, mas fazem às vezes sem ajuda. Por isso que a gente fala para incluir saúde mental em qualquer tipo de preparação, para justamente você conseguir realizar aquilo que você deseja conquistar. Sem dúvida. E só para encerrar, acho que tem uma frase tão célebre que foi do Vanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Acho que isso define bem. O professor, né? O professor. Pois é. Obrigada, viu, doutor Bruno Reis, psiquiatra. Conversamos bastante. Tanto que o tempo passou rápido e foi mais uma sessão aí de conversa, sessão de terapia, que nem muita gente fala. Assim que é bom. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Rafa. Muito legal. Estamos aí disponíveis. Até a próxima. Obrigada. E a qualquer momento você confere mais um episódio do Saúde VersoCast. Tchau.